principais ácidos. Devemos relacionar os nomes dos ânions formados com o ácido. Se o ânion formado na mistura tiver terminação -ato, o ácido terá terminação -ico. Ou seja, o ânion nitrato forma o ácido nítrico. Se o ânion formado na mistura tiver terminação -eto, o ácido terá terminação hídrico. Ou seja, o ânion cloreto forma o ácido clorídrico. Se o ânion formado na mistura tiver terminação -ito, o ácido terá terminação -oso. Ou seja, o ânion clorito forma o ácido cloroso. Classificação das bases. As bases podem ser classificadas pelo número de hidroxatos, fórmula monobase, de base, tribase, solubilidade. Bases solúveis em água ou insolúveis em água. Força, o grau de dissociação iônica é igual ao número de moléculas em dissociação dividido pelo número de moléculas adicionadas. Se o grau for próximo de 100%, será classificada como forte. Se o grau for próximo de 0%, será classificada como fraca. Na nomenclatura das bases, somamos o termo hidróxido de mais o nome do caixão. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de ferro 2, etc. Sal. Toda substância iônica que resulta da reação de um ácido com uma base é um sal. Classificação dos sais pela presença do oxigênio. Sal oxigenado e não oxigenado. Pelo número de elementos, sal binário, ternário e quaternário. Pela natureza dos íons, sal normal, hidrogenossal, hidroxal. Presença de água, retículo cristalino, sal hidratado e sal anidro. Na nomenclatura dos sais, seguimos a lógica de escrever o nome do ânion mais a preposição de mais o nome do cátion. Por exemplo, nitrito de zinco. Em muitos casos é necessário o uso de tabelas. Óxidos. Óxidos são compostos formados por dois elementos, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. A nomenclatura dos óxidos. Nos óxidos moleculares, escrevemos a palavra óxido, seguido da preposição de mais o nome do elemento antes da palavra óxido. Também podemos acrescentar os prefixos mono, de tri, tetra e penta, por exemplo, dióxido de carbono. Nos ácidos iônicos, escrevemos a palavra óxido, seguido da preposição de mais o nome do elemento quando o óxido liga-se a um metal, por exemplo, óxido de sódio. Classificação dos óxidos. Óxidos básicos reagem com